Hello, people! Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos analisar, estudar e aprender inglês com a série Supernatural, aqui no Brasil, por muitos conhecida como Sobrenatural, que é literalmente a tradução do título da série. Para começarmos essa aula, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não me seguem lá no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, teacher.murilo. Lá eu posto dicas de inglês absolutamente todos os dias. Então, se você quer me acompanhar, receber dicas de inglês diariamente, tirar as suas dúvidas sobre tudo que nós temos ensinado aqui nessas aulas, tudo que você tiver de pergunta, de dúvida sobre qualquer assunto que a gente fale ao longo dessas aulas, me chama lá, me mande uma mensagem, esteja conectado lá comigo também. Para começarmos essa aula, eu quero aqui, antes de mais nada, dar um recado muito importante para você que está chegando aqui sobre a jornada do zero à fluência. Isso aqui é só para você que quer aprender inglês nesse ano de 2023. Se liga só. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência, por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado. Você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do zero à fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora! Pois é, você que está nessa jornada de estudar e aprender o inglês da vida real, essa é a sua oportunidade de embarcar na jornada do zero à fluência. Nesse vídeo que eu passei aqui, a gente fala, né? Eu falo. Me chama lá no WhatsApp, troca ideia comigo. E é literalmente comigo mesmo. Você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Nós vamos esclarecer o máximo possível sobre a jornada do zero à fluência para que você entre e eu seguro nas suas mãos e te ajude passo a passo dentro dessa jornada do zero à fluência. Então, para nós começarmos essa aula, eu gostaria aqui, primeiramente, de passar essa cena da série sem legenda, certo? A gente vai começar essa análise aqui do mesmo modo que nós começamos as últimas aulas. Nós vamos começar aqui com o modo desafiante ativo, certo? Então, antes de nós começarmos essa aula, a primeira coisa que nós vamos fazer é assistir essa cena sem legendas. Que cena? De qual episódio que é? É uma cena de um episódio da 5ª temporada, um episódio que se chama Changing Channels, que significa trocando de canais. É um episódio em que Dean Winchester e Sam Winchester são jogados dentro de um universo paralelo, algo como uma TVlândia, onde eles têm que atuar, onde eles têm que representar os seus papéis dentro daqueles programas. Então é o seguinte, para nós começarmos aqui, eu vou rodar essa cena sem legendas e eu gostaria que você interagisse comigo aqui no chat ao vivo, que você comentasse aí de 0 a 10 o tanto que você conseguiu entender dessa cena sem legendas. É hora de ativar o listening, coloca o fone de ouvido aí e bora assistir sem legendas. Comente aí o quanto você consegue entender, de 0 a 10. Supernatural is filmed before a live studio audience.
I'm gonna need a bigger mouth. Hey there, Sam. What's happening? Oh, nothing. Just the end of the world. You're gonna need a bigger mouth. Hey, have you done your research yet? Oh, yeah. All kinds of research, all night. Yeah? Oh, Dean. We have some more research to do. Dean. Son of a bitch. É isso aí, people! Comente aí de 0 a 10 o quanto que você conseguiu entender dessa cena de sobrenatural, supernatural, sem legendas. Quanto você conseguiu entender? O que você conseguiu entender dessa cena, da conversa entre eles? Como você viu, né? Eles estavam ali atuando naquele momento com uma plateia de estúdio que não é padrão da série de modo algum, mas eles estavam ali interpretando personagens dentro de um universo em que era mais voltado para o tom da comédia, né? As pessoas rindo de fundo e tudo mais. E agora, pra gente dar continuidade, eu vou passar mais uma vez essa cena sem legendas para você ruminar novamente e tentar extrair alguma coisa diferente. Comente aí de 0 a 10 o quanto você consegue entender agora pela segunda vez sem legendas. Bora lá. Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth. Hey there, Sam. What's happening? Oh, nothing. Just the end of the world. You're gonna need a bigger mouth. Hey, have you done your research yet? Oh, yeah. All kinds of research, all night. Yeah? Oh, Dean. We have some more research to do. Dean. Son of a bitch. Pois é, agora pra gente dar continuidade aqui nesta aula, nós vamos fazer o seguinte, eu vou rodar agora essa cena com legendas em inglês. É comum, é natural, é normal que com legendas em inglês a gente consiga entender muito mais coisas do que sem legendas, devido ao lado visual agora estar ativo. Se você não entende ouvindo, você tem o auxílio da leitura, é para isso que serve a legenda, né? Então agora nós vamos assistir com legendas em inglês. Let's go! Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth. Hey there, Sam. What's happening? Oh, nothing. Just the end of the world. You're gonna need a bigger mouth. Hey, have you done your research yet? Oh, yeah. All kinds of research, all night. Yeah? Oh, Dean. We have some more research to do. Dean. Son of a bitch. Oh, yes, people! Agora nós vamos para o nosso processo que nós fazemos em praticamente todas as aulas com filmes e séries aqui no canal, que é o processo de debulhar
frase por frase, palavra por palavra. Para quem não sabe, debulhar significa separar os grãos. E é isso que nós vamos fazer aqui, debulhar palavra por palavra, frase por frase, compreender as pronúncias e as aplicações. Por isso eu gostaria que nesse exato momento você pegasse o seu caderno, que você pegasse um bloco de notas e anotasse todas as palavras novas que você vai aprender nesta aula de hoje. O que nós vamos fazer aqui é executar essa cena pausadamente. É uma cena de 1 minuto e 11 segundos. Essa cena, ela inicia com uma voz narrando ali no início dela, que é a voz do próprio ator Jensen Ackles, que é o que faz o Dean Winchester. Ele começa narrando da seguinte forma, vamos lá, eu gostaria que você interagisse aqui comigo no chat ao vivo, tá? Eu gostaria que você escrevesse a tradução de cada frase à medida que nós formos aqui analisando frase por frase. Então, primeiro eu vou rodar aqui a primeira frase, certo? E você escreve aí no chat ao vivo o que você acha que significa, tá? Participe comigo dessa tradução dessa cena, vamos lá. Supernatural is filmed before a live studio audience. Essa foi a primeira frase da cena. Supernatural is filmed before a live studio audience. Vamos lá. Escreve aí nos comentários o que significa essa frase. Vamos lá, vou contar até 10, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Supernatural é o nome da série, claro. E aí diz is filmed. Filmed significa é filmado, né? A série é filmada. Então, Supernatural is filmed before. Talvez você já tenha visto o termo before em outros contextos. Before significa depois. Então, lembra disso aqui, ó. Depois não. Minto. Antes. Depois é after, tá? Grava isso aqui, tá? Pra não confundir. After é depois. Como é que você faz pra lembrar que after é depois? Lembre-se do termo afternoon. O termo tarde, né? Afternoon. Quando você junta after com noon, você tem ali depois do meio-dia. After é depois e noon, meio-dia. Agora, quando você pega o before, é antes. Só que não é só apenas o termo antes. Before também significa diante, tá? Então, diante ou antes, before. Por que eles usam o termo before? Porque é diante de uma audiência ao vivo no estúdio. A live studio audience. É interessante porque essa cena aqui na versão dublada em português, ele fala algo como Sobrenatural é filmada com plateia no estúdio. Alguma coisa do tipo. Mas só para você entender aqui, ó. A live studio audience, né? Com uma audiência ao vivo no estúdio. Então, Sobrenatural é filmada diante de uma audiência ao vivo no estúdio. É isso que significa. Lembrando que live é o ao vivo. Se você for usar essa palavra como verbo, vai ser o verbo live, que é viver ou morar. Então, fica aqui a curiosidade, hein? Supernatural is filmed before a live studio audience. Vou retornar aqui pra gente ouvir essa frase novamente, olha só. Supernatural is filmed before a live studio audience. E aí a cena se inicia, certo? I'm gonna need a bigger mouth. Essa foi a frase do Dean. Ele começa dizendo: I'm gonna need a bigger mouth. Vamos entender palavra por palavra. I'm gonna need significa eu vou precisar. Óbvio, claro que você não deve de modo algum traduzir ao pé da letra. Você não deve traduzir I'm gonna need ao pé da letra. Senão vai ficar I am going to need,
Tirando as contrações, ficaria dessa forma, tá? I'm é uma contração de I am. E gonna, como nós falamos aqui nas últimas aulas, né? Gonna é uma abreviação do quê? De going to. Então, se você pegar I am going to need, você vai ter a seguinte frase: eu estou indo precisar. Não faz sentido, né? Ninguém fala eu estou indo precisar. Então, a gente adapta isso para eu vou precisar. Por que a gente faz esse tipo de adaptação? Porque a gente está focado no sentido da frase. E quando você tem verbo to be, que é o I am, com going to, que é o gonna, você tem um sentido de futuro. Isso dentro do inglês, quando você expressa verbo to be com going to, você está expressando um sentido de futuro. Então, ele literalmente está expressando com clareza. Eu vou precisar de uma boca maior. Então, o primeiro trecho da frase é I'm gonna need. Eu vou precisar. A bigger mouth. Lembrando, a significa um ou uma. Mouth, com TH no final, mouth, significa boca. E bigger significa maior. Uma curiosidade aqui muito importante. Ressaltando que big é grande, certo? B-I-G apenas é grande. Agora, quando você pega o bigger, você colocou aquele ER no final, né? E repetiu o último G. Você está elevando isso ao... como se fosse assim, mais grande, tá? Mas ninguém fala mais grande, né? O correto é maior. Mas quando que isso acontece? Isso acontece quando você quer usar o termo more, que é o mais, antes de adjetivos pequenos. Isso aqui é um adjetivo pequeno, big. Então, toda vez que você se deparar com um adjetivo pequeno e você quer dizer que aquilo é mais, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se você tem, por exemplo, o adjetivo quente, e aí você quer falar mais quente. Um exemplo, tá? Ó, você vai pegar o hot e vai falar hotter. Então, hot, quente, hotter, mais quente. Aí você faz isso aí da mesma forma com o big, que vai virar bigger. Então, você tem o big, que é grande, e bigger, maior. E assim com todos os adjetivos pequenos, tá? Se você pegar um adjetivo como small, que significa pequeno, e você for falar mais pequeno, né? Que seria o termo menor, você diria como? Smaller. Fica aqui a curiosidade, então, com adjetivos pequenos você não fala more. Então não existe more big, more hot, more small. Não. Você vai usar sempre ER. Ah, então quer dizer que eu não posso usar more para adjetivos pequenos? Não, não é ideal. O ideal é usar more para adjetivos grandes. Para adjetivos pequenos, o que você faz? Coloca o sufixo. Sufixo, para quem não sabe, são as últimas letras de uma palavra. O sufixo ER. E aí, o hot fica hotter, big fica bigger e small fica smaller. Lembrando, por ser característica, né? Tanto estando ali hot, hotter, big, bigger, small, smaller, todas elas são características e elas têm que vir antes da palavra principal. Então, se eu estou falando uma boca maior, o maior vai ter que vir primeiro. Por quê? Porque é uma característica. Por isso que a gente fala a bigger mouth, uma maior boca, tá? Então, o que ele está falando aqui? Eu vou precisar de uma boca maior, né? Vou precisar de uma boca maior. E aí, vamos para a sequência da cena. I need a bigger mouth. Vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui os primeiros 10 segundos, certo? A primeira e a segunda frase que nós analisamos até aqui. Bora lá! Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth. E aí chega o Sam Winchester, que é o irmão do Dean, o irmão mais novo. Hey there, Sam. Hey there, Sam. Bom, hey there é uma expressão. É uma expressão de
saudação, é uma expressão de início de conversa. Geralmente isso aqui é muito utilizado em um contexto informal, tá? Então, hey there é como se fosse um e aí, beleza? E aí, de boa? Esse é o famoso hey there. Tem uma tradução sentido lógico? Não tem. Hey é hey mesmo e there significa lá. Né? A gente falou aqui várias vezes nas últimas aulas que there significa lá. Então, não tem nada a ver com ei lá, tá bom? Esse hey there é como se fosse e aí, Sam. Né? Hey there, e aí, Sam. Sam, né? Que é o nome do irmão do Dim. E aí, ele faz a seguinte pergunta. Preste muita atenção. What's happening? Essa pergunta significa o que está acontecendo. What is happening? Lembrando que aqui está contraído what's happening. Esse what's happening, o que está acontecendo, poderia até ser adaptado para algo como o que está pegando? O que está rolando? What's happening? Né? What's happening, bro? Hey there, Sam. What's happening? Vamos voltar aqui então desde o início. Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth. Hey there, Sam. What's happening? Oh, nothing. Vamos lá. A primeira fala do Sam aqui é... What's happening? Oh, nothing. Oh, nothing significa nada. Nothing significa nada. Just the end of the world. E aí ele diz a seguinte frase. Just the end of the world. Ó, preste muita atenção. Just the end of the world. Vamos pronunciar aqui comigo cada uma dessas palavras. Primeiramente, quando você junta just com the, vai ficar just the. Tudo junto. Just the. Just the. Só que aqui tem um detalhe. Não é the necessariamente. Aqui é the. Por que a pronúncia aqui muda? Não é the, é the. Lembrando que essa palavra, THI, você tem duas formas de pronunciar isso, tá? Eu vou até escrever aqui, ó, pra você gravar isso aí, tá bom? Você tem o modo de pronunciar com o som de the e você tem o modo de pronunciar com o som de the. Ó, essa palavra você pronuncia the ou the. Vai depender da palavra que vir a seguir. Nesse caso, por exemplo, nós temos o end. É o fim, né? Então, just the end, só o fim. Literalmente isso. É bem simples de entender essa frase, né? Just the end, só o fim. Escrevam aí nos comentários o que essa frase inteira significa. Of, você pode traduzir para de, do, da. E aqui vai uma curiosidade sobre essa palavra. Você sempre vai pronunciá-la não off, tá? Esquece o off. Você vai pronunciar dessa forma aqui, ó. Of. Bem leve. Of. Just the end of. Just the end of. Pronuncia comigo aí. Just the end of. Just the end of. Just the end of. Lembre-se, você não pronuncia off. Off é essa palavra aqui, ó. Off é outra palavra. Off é exatamente essa daqui, ó. Grava. Isso é off. Of. Off. Of. Percebeu a diferença? Just the end of the world. E aí, como é que você pronuncia essa palavra, né? Esse mundo. Vamos lá, eu vou tentar explicar aqui da melhor forma como é que você pronuncia isso, ó. Pra quem tem dificuldade em pronunciar essa palavra. Bom, você primeiro vai começar pronunciando... Ó, vamos fazer o seguinte. Pega essa palavra mundo e tira a letra L ali do meio. Vai virar essa palavra aqui, ó. Word. Word. Word, pra quem não sabe, significa palavra. Não é à toa que a gente tem o Microsoft Word. Word significa palavra. Então, se você pronunciar isso aqui do modo certo aqui, você já cumpriu 90% da missão.
word, word, word. Aí, agora, você vai fazer o seguinte, para você pronunciar a palavra mundo, você vai acrescentar o L ali dentro. E para você acrescentar o L ali dentro, é importantíssimo entender que o L, você literalmente vai colocar a língua no céu da boca. E aí você vai falar assim, ó, were. Na hora que você parar no were, você vai colocar o L lá em cima. Whirl. Então, pronuncia comigo aí. Whirl. Então, primeiro were, depois o do L. Whirl. E por último, você vai fazer o som do D de modo sutil. Não é D, world. Não, é mais sutil, é world. Vai lá, pronuncia comigo aí. World. Se você sair dessa aula aqui só entendendo pronunciar essa palavra, missão cumprida pra mim. Eu ficarei muito feliz, porque eu demorei anos também para aprender a pronunciar essa palavra do jeito certo, e tem muita gente que tem muita dificuldade em pronunciá-la. E olha, se você parar para analisar, embora elas sejam escritas semelhantemente, essas duas, né? Elas têm uma diferença no som, tá? A primeira é world. Dá uma enfatizada no L lá no final, né? World. E essa, word. É mais seca. Pronuncia comigo aí. E essa frase significa só o fim do mundo. Então, voltando aqui nos segundos anteriores. Hey there, Sam. What's happening? E aí, Sam? O que tá pegando? Oh, nothing. Ah, nada. Just the end of the world. Só o fim do mundo. E aí o Dim... E qual que é a observação do Sam agora, né? Ele analisa o hambúrguer que tá ali em cima da mesa. O hambúrguer não, né? Aquele sanduíche gigantesco. You're gonna need a bigger mouth. E a fala do Sam é praticamente a mesma coisa que o Dean falou ali atrás. A frase do Dean era I'm gonna need a bigger mouth. Vamos voltar ali atrás pra gente ver essa frase? I'm gonna need a bigger mouth. Aí o Sam chega e qual é a primeira coisa que ele fala? You're gonna need a bigger mouth. Pois é. Gente, a frase é literalmente a mesma, só que agora o Sam tá falando sobre o Dean, certo? Então agora não é eu preciso de uma boca maior, agora é você precisa de uma boca maior. You're gonna need a bigger mouth. Então vocês percebem? A única coisa que vai mudar aqui dessa frase para aquela frase que a gente analisou no começo da aula é que agora não é mais I'm. I'm, que era abreviado de I am, né? Frase com o verbo to be. Lembre-se, verbo to be é o verbo ser ou estar. Agora não é I'm, agora é you're, que é uma contração de you are. Ok? Gravem isso aí, tá? You are, você abrevia para you're. Então, you're gonna need a bigger mouth. A frase é a mesma, tá? Só que agora é você. Então, você vai precisar de uma boca maior. Hey, Bom, o Sam se lembrou de uma pergunta que ele precisava fazer para o Dean. Olha só. have you done your research yet? A pergunta foi esta. Have you done your research yet? Vamos entender a estrutura disso aqui. Essa é uma pergunta feita no present perfect. Quem aí tem dificuldade com present perfect? Comenta aí no chat ao vivo. Para quem não sabe, eu tenho uma aula aqui de 1h30 aqui no canal explicando tudo sobre o present perfect. Tudo sobre como você usar have com verbo na terceira forma. Isso aqui é um terror do inglês para muita gente, mas não é complexo se você se acostuma com isso, tá? Agora, o mais importante sobre o present perfect, depois você procura essa aula aqui no YouTube, tá? Descomplicando o present perfect. Alguma coisa assim é o título da aula. Have you done ao pé da letra? O
que não é o ideal traduzir ao pé da letra, mas se fosse ao pé da letra seria você tem feito? Have you done? Ah, Murilo, mas é melhor traduzir ao pé da letra, porque não é esse o sentido que ele quer passar? Não, não é esse o sentido que ele quer passar. O sentido que o present perfect passa nessa frase não é de você tem feito. Não, é se você já fez. Só que o present perfect, ele deixa um espaço aberto se caso você não fez, ainda dá tempo de fazer. O present perfect tem essa característica, é um passado que ainda está conectado com o presente. Essa é a principal diferença do present perfect para o passado simples. Quando a gente faz frases no passado simples, se ele perguntasse aqui, ó, ao invés de have you done, vamos usar o exemplo aqui do passado simples. Se ele estivesse perguntando aqui, você fez? O modo mais simples de você perguntar, você fez? Seria isso aqui, ó. Did you do? Did you do your research? Seria, você fez sua pesquisa? Research é pesquisa. A frase significaria a mesma coisa, só que o que prezamos aqui não é as traduções das palavras apenas, mas é o sentido que a frase transmite. Quando você pergunta qualquer coisa com did, você está falando sobre um passado consumado, sobre um ponto no passado que já se concluiu. Isso é o simple past. Se eu pergunto você fez com did you do, não tem mais possibilidade de você fazer. É um passado concluído. Agora se eu pergunto com have you done, aí a coisa muda. Ele quer saber o seguinte, você já fez a pesquisa? Você já fez a pesquisa? Have you done your research yet? O que esse yet está fazendo aqui no final da frase? Yet, para quem não sabe, em muitos contextos significa ainda, né? Aqui a gente vai traduzir ele para já. Então, have you done your research yet? Você fez a sua pesquisa já? Bom, o que ele quer saber? Se o Dean estava fazendo o que ele devia fazer, que era fazer pesquisa. Claro que isso aqui faz parte da atuação, né? Ele não precisava necessariamente fazer uma pesquisa. Mas vamos voltar aqui para a gente entender melhor essa fala de novo. Hey, have you done your research yet? E aí o Dean, com a cara dele, já responde tudo, né? Ele deve estar pensando, deu ruim. Oh, yeah. Oh yeah é uma resposta afirmativa, positiva, não tem segredo nisso, né? Oh, yeah. Sim, sim, né? Yeah, você pode traduzir para sim, claro. All kinds of research. All kinds of research. All night. Vamos lá, vamos pegar agora essas duas frases que ele citou. Vamos lá, vamos reouvir de novo. Oh, yeah. All kinds of research. All kinds of research. Vamos lá. All kinds significa todos os tipos. Of research, todos os tipos de pesquisa. All night, a noite toda, a noite inteira. All kinds of research, all night. All night. Yeah? E aí o Sam usou o yeah, que o Dean tinha usado para confirmar, agora o Sam usou para perguntar. Vamos reouvir de novo. Oh, yeah. Ele usou all yeah para confirmar. All kinds of research. All night. Yeah? E agora esse yeah é como se fosse um é? Né? Ou seja, você percebe que a mesma palavra foi usada em contextos diferentes. O que diferenciou uma da outra? O momento em que foi usada, o contexto, né, de uma frase e da outra, e aqui o tom de voz, o yeah, tipo, foi usado como um é? Então, no inglês, se alguém te contar alguma coisa, você quer falar, é? Você pode usar o yeah, desse jeito que o Sam usou. Só que o Dean tava mentindo, né? Oh, Dean. We have some more research to do. Pois é, vamos lá. Ela fala, oh, Dean. Oh, Dean. E aí ela diz a frase que incrimina ele, né? We have some more research to do. A frase dela foi,
Olha lá, escreva aí nos comentários o que foi que ela disse. Bem simples de entender. We have, nós temos. Some more, um pouco mais. Preste muita atenção, porque some, em muitos contextos, significa algum, algumas. Nesse caso aqui, some more, um pouco mais. Então, quando você quiser dizer um pouco mais, some more. Research, pesquisa. To do. To do, o verbo fazer, certo? Então, temos mais pesquisa. Temos um pouco mais de pesquisa to do, para fazer. Então, we have some more research to do. More research to do. Vamos reouvir a frase dela. Oh, Dean. We have some more research to do. Dean. Son of a bitch. E a frase final dele foi son of a bitch. Vamos entender uma coisa aqui. Essa frase, claro, né? Se a gente fosse traduzir no português ao pé da letra, seria... Dean. Son of a bitch. Seria literalmente son, filho, of a, de uma, e bitch se traduz para vadia em muitas, né, traduções dessa palavra. Mas você tem aqui literalmente filho de uma vadia. Só que, claro, para a gente não trabalhar com essa palavra, a gente vai adaptar para filho da mãe, né? Que é o que ele diz, inclusive, na versão dublada dessa série. Eles traduziram isso aqui para filho da mãe. Vamos então ver aqui desde o início dessa cena novamente. Supernatural is filmed before a live studio audience. Supernatural is filmed before a live studio audience. Sobrenatural é filmado diante de uma audiência ao vivo no estúdio. I'm gonna need a bigger mouth. Eu vou precisar de uma boca maior. Hey there, Sam. What's happening? E aí, Sam? O que tá pegando? Oh, nothing. Nada. Just the end of the world. É só o fim do mundo. You're gonna need a bigger mouth. Vai precisar de uma boca maior. Hey, have you done your research yet? Hey, já fez sua pesquisa? Oh, yeah. Claro. All kinds of research. Todo tipo de pesquisa. A noite toda. All night. Yeah. Ah, é? Oh, Dean. Oh, Dean. We have some more research to do. Temos mais pesquisa para fazer. Temos um pouco mais de pesquisa para fazer. Dean. Dean. Son of a bitch. Filho da mãe. Vamos finalizar então essa aula. Agora que nós analisamos todas essas frases, todas essas palavras. É o seguinte, eu gostaria que você comentasse aqui se ficou mais clara agora a compreensão dessa cena completa. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou agora colocar aqui esta cena mais uma vez, só que agora com legendas, aliás, com legendas não, né? Esquece legenda agora. A gente vai assistir aqui sem legenda alguma. E eu gostaria que você comentasse aí de 0 a 10 se agora ficou mais clara a compreensão. Lembre-se, gente, isso aqui é um processo de aprendizado, tá? Não basta só você apenas entender as traduções das palavras dentro dessa cena. O mais importante é você fazer o quê? Conhecer as palavras a ponto de usá-las. Não basta só conhecer, saber a teoria. Não, você precisa pegar os termos novos que você aprendeu hoje e começar a praticar, começar a usar, começar a criar frase, começar a criar pergunta, começar a analisar e expandir o máximo de possibilidades de frases que você poderia criar com essas palavras. Fazendo isso, o que você vai fazer a seguir?
Você vai praticar pronúncia. Porque muitas vezes você não entende uma cena sem legendas, assim, do inglês da vida real. Por quê? Porque você está acostumado só com o significado das palavras, mas isso não salva ninguém na hora da conversação. Você precisa, primeiramente, estar acostumado com o som exato e real de cada palavra. Essas pequenas conexões que a gente falou aqui, que acontecem em praticamente quase todas as cenas que a gente analisa, isso é muito importante para que você não fique apenas na teoria, mas esteja acostumado com o lado prático do inglês. Então, você quer evoluir no inglês? Você quer aprender cada vez mais, conhecer mais palavras, melhorar o seu listening, melhorar a sua fala? Saia do campo da teoria e vem para o campo da prática. Vem para o campo do desconforto. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos assistir essa cena sem legenda alguma e você vai comentar aqui de 0 a 10 o quanto você consegue entender agora sem legendas. Let's go! Supernatural is filmed before a live studio audience. I'm gonna need a bigger mouth. Hey there, Sam. What's happening? Oh, nothing. Just the end of the world. You're gonna need a bigger mouth. Hey, have you done your research yet? Oh, yeah. All kinds of research. All night. Yeah? Oh, Dean. We have some more research to do. Dean. Son of a bitch. Pois é, agora eu tenho um recado muito importante para você que quer se envolver com o inglês da vida real comigo, fora do Brasil. Olha só. Intercâmbio na Europa. Você que sempre teve o sonho de estudar fora, de se desenvolver no inglês da vida real, viver essa experiência de se conectar com nativos, chegou a hora de você embarcar comigo para Malta. Serão 15 dias de imersão em um dos países mais lindos da Europa. O intercâmbio vai acontecer em outubro de 2024 e nós já estamos montando um grupo para quem tem interesse em participar dessa experiência conosco. Nós criamos um grupo lá no WhatsApp para compartilharmos todas as informações e explicar como que vai funcionar essa experiência incrível. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Clique no link e embarque nessa jornada comigo. Eu tenho certeza que será uma das maiores experiências da sua vida. Bora lá? Isso aí, se você tem interesse em ir comigo para Europa, estudar inglês, ficar 15 dias imerso no inglês da vida real. 15 dias em Malta, outubro de 2024, tá logo ali. Se você entrar agora para esse grupo, para ir comigo, vai ficar várias pequenas parcelas para você até o dia de nós irmos. Vem para essa jornada. Se você tem interesse em conhecer sobre o intercâmbio, aqui na descrição desse vídeo eu disponibilizei um link que vai te encaminhar diretamente para o nosso grupo do intercâmbio. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas, lá nós vamos explicar todos os detalhes para você sobre como será essa experiência de imersão com o inglês da vida real. E antes de finalizar esse vídeo, antes de finalizar essa aula de hoje, eu quero aqui deixar um convite muito especial para você que tem interesse em aprender inglês esse ano de 2023. As inscrições estão abertas, as vagas já estão quase encerrando e você não pode ficar de fora da minha turma da Jornada do Zero à Fluência. Você que quer aprender inglês de modo gradativo, você que quer aprender desde o mais básico até o mais avançado para compreender o inglês da vida real, dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir, o falar, você precisa participar dessa jornada e ressignificar o seu modo de enxergar a sua perspectiva sobre o inglês.
Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Você que tem interesse em conhecer a jornada do Zero à Fluência, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e amanhã estamos aqui novamente às 8 horas para mais uma aula ao vivo. Thank you very much. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado, você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do Zero à Fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do Zero à Fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do Zero à Fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora! Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá.